Na noite de 17 de novembro de 2025, às 22 horas, a Polícia Federal prendeu um homem no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Daniel Vorcaro, 52 anos, controlador do Banco Master, tentava embarcar num jato particular. O destino era Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com escala em Malta. No celular que carregava havia uma mensagem recebida horas antes. A mensagem tinha sido atribuída pela investigação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que negou tê-la enviado. O texto dizia: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" O que Moraes teria respondido permanece desconhecido. As mensagens foram trocadas no modo de visualização única, desaparecem no momento em que o destinatário as lê. No mesmo dia em que Vorcaro foi preso, seu braço direito, Luiz Mourão, conhecido dentro da organização como o Sicário, também foi detido. Mourão era o responsável pelo núcleo de monitoramento e intimidação, espionava jornalistas, coletava dados ilegais e coordenava o que a Polícia Federal chamou de milícia privada a serviço do banqueiro. Luiz Mourão morreu na cadeia no mesmo dia da prisão. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master no dia seguinte. Eram 8 instituições financeiras. O custo total para o Fundo Garantidor de Crédito. Daniel Vorcaro vem de uma família abastada de Belo Horizonte. Em 2018, assumiu o controle de um banco falido chamado Banco Máximo e injetou cerca de 400 milhões de reais. Em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master. A estratégia de crescimento era agressiva e simples. Enquanto os grandes bancos pagavam 100% do CDI nos seus CDBs, o Master pagava 140%. Em alguns produtos, ainda mais. Era a proposta mais generosa do mercado de renda fixa brasileiro. O dinheiro entrou em volume extraordinário. Em 4 anos, os depósitos a prazo do banco saltaram de 8 bilhões para 50 bilhões de reais, um crescimento de mais de 500%. O mercado começou a fazer a pergunta óbvia: como um banco de médio porte conseguia lucrar tanto pagando taxas tão altas? A resposta que o banco dava era que investia em ativos de maior risco, com retornos superiores, e que esse risco era compensado pela cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. O FGC garante até R$250 mil por CPF por instituição. Se o banco quebrasse, o investidor recebia de volta até esse limite. Era uma narrativa elegante. E havia uma verdade nela. Os CDBs do Master eram cobertos pelo FGC. O que os investidores não sabiam, e o que as investigações revelaram, era que os ativos em que o banco alegava investir eram em grande parte fictícios. Dos 50 bilhões depositados no banco, 41 bilhões estavam cobertos pelo FGC. Sozinho, o Banco Master representava quase 1/3 de todo o risco acumulado no fundo. O fundo tinha, à época, 153 bilhões de reais em caixa. O risco sistêmico era colossal e o Banco Central sabia. Para sustentar a narrativa de rentabilidade extraordinária, o Banco Master precisava mostrar lucros. E para mostrar lucros sem tê-los de verdade, a administração construiu uma engenharia contábil sofisticada. Uma das táticas, quando o banco comprou o Banco Voiter por 365 milhões de reais, registrou o ativo no balanço por 800 milhões, mais do dobro do preço pago. A diferença foi contabilizada como lucro instantâneo. O banco reportou mais de R$1 bilhão de lucro em 2024. As investigações concluíram que era, nas palavras de fontes da PF,
pura fumaça, fruto da mais audaciosa engenharia contábil. Mas o núcleo do esquema era mais profundo. O Master criou e vendeu carteiras de crédito a outras instituições, pacotes de contratos de empréstimo que deveriam representar dinheiro real devido por devedores reais. O instrumento central foi uma empresa chamada Tirreno. As investigações identificaram a Tirreno como uma empresa de fachada criada pelo próprio Vorcaro. A Tirreno vendeu ao BRB, o Banco de Brasília, Banco Público do Distrito Federal, carteiras de crédito no valor de 12,2 bilhões de reais. O Master não precisava pagar a Tirreno à vista. O BRB pagava o Master à vista. O Banco Central questionou o Master em março de 2025 sobre a falta de documentação. Para que um esquema dessa magnitude funcionasse durante anos, era preciso mais do que engenharia contábil. Era preciso que reguladores não regulassem, que fiscais não fiscalizassem e que figuras com poder de bloquear o processo fossem mantidas próximas. As investigações revelaram uma lista extensa de pagamentos. O escritório de advocacia, administrado por Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, recebeu um contrato com o Master de 129 milhões de reais, pagos em parcelas de 3,6 milhões por mês, interrompido com a liquidação do banco. Moraes negou que o contrato tivesse qualquer relação com suas ações no STF. O ex-presidente Michel Temer recebeu pagamentos do Master. O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega recebia R$ 1 milhão por mês. O escritório da família do ministro Ricardo Lewandowski recebeu 6 milhões. O ex-chefe de comunicação de Bolsonaro, Fábio Wagengarten, recebeu 3,8 milhões. O senador Ciro Nogueira apresentou uma PEC que quadruplicava o limite de cobertura do FGC. A emenda ficou conhecida como Emenda Master. 2 ex-servidores do Banco Central, afastados por ordem do STF após as investigações, mantinham contato direto com Vorcaro por um grupo de WhatsApp. Orientavam o banco sobre como responder às perguntas da fiscalização. Sugeriam abordagens para reuniões com dirigentes do próprio BC. A PF chamou isso de consultoria informal. O esquema começou a desmoronar em 2024. O Banco Central, percebendo a dimensão do problema, começou a apertar as regras para bancos que dependiam excessivamente da cobertura do FGC. Sem conseguir captar os 15 bilhões de reais que precisava para manter a liquidez, o Master captou apenas 2 bilhões. Em agosto de 2025, Vorcaro se reuniu com o governador do Distrito Federal para discutir uma possível compra pelo BRB. Nas mensagens vazadas com sua então namorada, Vorcaro descreveu o encontro como uma estratégia de guerra. O BRB recusou formalmente em setembro. Em novembro, a PF prendeu Vorcaro no aeroporto. Vorcaro foi solto, colocado em prisão domiciliar com tornozeleira e continuou operando. A organização criminosa, segundo a PF, continuou ocultando recursos bilionários em nomes de terceiros mesmo depois da primeira prisão. Em março de 2026, foi preso novamente, desta vez com provas de que havia escondido 2,2 bilhões de reais na conta do próprio pai. Quanto ao FGC, o fundo tem a obrigação legal de pagar até R$ 250 mil por CPF por instituição. Com 56 bilhões em passivos distribuídos por 8 bancos liquidados, a pressão sobre o fundo é sem precedente.
O FGC tinha 153 bilhões em caixa. Matematicamente deveria suportar, mas a velocidade e o volume dos pedidos de reembolso colocam pressão sobre o calendário de pagamentos. Investidores com mais de R$ 250 mil no Master acima do limite do FGC enfrentam um processo de liquidação que pode durar anos. A maior parte desses credores são fundos de pensão, gestoras e pessoas físicas de maior patrimônio que aplicaram confiando na promessa de 140% do CDI e na segurança implícita de um banco regulado. O caso Banco Master é diferente de todos os outros que este canal já contou. Não porque o dinheiro seja maior, embora seja. Não porque envolva mais gente famosa, embora envolva. É diferente porque ainda está acontecendo. Vorcaro negocia um possível acordo de delação premiada. Os nomes que ele pode entregar ainda não são conhecidos. A CPI foi pedida por 35 senadores e negada. As ligações com o STF estão sendo investigadas. 2 ex-servidores do Banco Central foram afastados. O que o caso Master revelou é que a fraude financeira em escala sistêmica não sobrevive sem proteção política. Alguém tinha que olhar para o outro lado enquanto o banco crescia 500% em 4 anos pagando taxas impossíveis. Alguém tinha que receber o telefonema quando o cerco começou a fechar. Alguém tinha que ter interesse em que aquela mensagem no celular de Vorcaro nunca fosse lida em voz alta num tribunal. 56 bilhões de reais. 8 bancos. Uma milícia privada. Ministros. Senadores. Ex-presidentes. E a caixa, desta vez, ainda está sendo aberta. Esta foi a Caixa Preta. Inscreva-se para não perder o próximo episódio.